Olá! A nossa análise de hoje é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero, Turbo. Nós vamos mergulhar hoje no caderno SP ANA ADV 38. O tema é um clássico, né? Direito do consumidor. A nossa missão aqui é passar por relação de consumo, responsabilidade, prazos, práticas abusivas, tudo com aquele olhar, sabe? Um olhar afiado para as armadilhas da Banca FGV, pensando no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia. E esse olhar é tudo, porque assim, a FGV não vai cobrar só o que está escrito na lei, o texto seco. Ela testa o raciocínio. Testa se o candidato sabe diferenciar conceitos que à primeira vista parecem a mesma coisa e, principalmente, se conhece a jurisprudência do STJ. O material do professor Lessa é tipo um mapa estratégico mesmo. Ele aponta exatamente onde as minas terrestres estão. Vamos decifrar esse mapa juntos? Perfeito. Então, para a gente começar do começo mesmo, toda relação de consumo tem ali dois personagens principais, né? O consumidor e o fornecedor. A definição de fornecedor me parece mais direta, mas a de consumidor, aí a história complica um pouco. Quem é, afinal de contas, o consumidor para a lei? Essa é a pergunta de R$ 1.000.000. A regra geral, que está lá no artigo 2º do CDC, diz que consumidor é o destinatário final, ou seja, a pessoa que compra algo para uso próprio, sabe? Que encerra a cadeia produtiva ali. Eu compro uma TV para assistir em casa, pronto, sou consumidor. Simples, certo? Parece simples. Simples até demais. Mas se fosse só isso, a FGV não faria tanta festa com esse tema. Onde é que está a casca de banana aqui? Andada. O STJ, que é quem dá a palavra final sobre isso, adotou essa teoria. E ela diz o seguinte: mesmo que uma empresa ou um profissional liberal compre algo para usar na sua atividade profissional, ele pode sim ser considerado consumidor. Opa, peraí, isso muda tudo. Então um taxista que compra um pneu para o táxi, ele pode ser consumidor? Ou um escritório de advocacia que compra uma impressora? Eu sempre achei que, por ser para trabalho, a conversa morria aí. Eles não seriam sempre fornecedores. Exatamente aí que mora o detalhe. Eles podem ser, mas tem uma condição. Eles precisam provar uma coisa: a sua vulnerabilidade diante do fornecedor. O material do professor Lessa aponta 3 tipos. A vulnerabilidade técnica, que é a mais comum, né? O advogado não entende nada da tecnologia da impressora. Tem a jurídica, por não conhecer um contrato de adesão super complexo. E tem a econômica, que é a diferença de força financeira. Se um pequeno produtor rural compra um trator de uma gigante e o trator dá um defeito, ele é vulnerável. E aí o CDC o abraça. É essa exceção que a FGV explora. Entendi. Então a regra é ser destinatário final, mas a exceção é provar a vulnerabilidade, mesmo usando no trabalho. E o caderno ainda fala de outra figura, uma que me parece ainda mais curiosa: o consumidor por equiparação. O tal do bystander. Quem seria esse? O bystander é basicamente a vítima do acidente. Pensa no exemplo clássico que está no material: a queda de um avião. Os passageiros que compraram a passagem, claro, são consumidores. Mas e as pessoas que estavam em casa, tranquilas, e foram atingidas pelos destroços? Elas não compraram nada, não tinham contrato nenhum. Certo, elas eram apenas espectadoras da tragédia, por assim dizer. Exato. Mas o artigo 17 do Código as protege. Ele diz que todas as vítimas do evento são equiparadas a consumidores. Então aquelas pessoas em solo têm os mesmos direitos de indenização que os passageiros. É uma baita extensão do conceito de consumidor. Faz todo sentido. A proteção vai além do contrato, né? Foca no dano. Agora, essa lógica toda se aplica a produtos e serviços. Mas e os serviços públicos? Iluminação da minha rua, por exemplo. Se queima uma lâmpada e a rua fica um breu, eu posso processar a prefeitura com base no CDC? Essa é outra pegadinha clássica e a distinção é crucial. Existem 2 tipos de serviços públicos. Primeiro, os utiniversi, que em latim significa para todos. São aqueles serviços gerais que não dá para medir o consumo individual. Iluminação pública, segurança... Limpeza de ruas. Isso, eles são pagos por impostos. Para esses, a resposta é não. Não há relação de consumo. Porque eu não pago uma conta de luz da rua, certo?
O valor está diluído nos meus impostos. É essa a lógica. Perfeitamente. A linha divisória é o pagamento individualizado. E aí entram serviços uti singuli, ou singulares. São aqueles que eu consigo medir exatamente quanto eu consumi. Água, esgoto, energia elétrica. Eu recebo uma fatura, uma tarifa por eles. Para esses, a resposta é sim. A concessionária de energia é uma fornecedora e eu sou uma consumidora, com todas as proteções do CDC. A FGV ama uma questão que troca tarifa por imposto, só para induzir ao erro. Brilhante. Personagens e palco definidos, agora vamos para a confusão principal, que é onde a maioria das pessoas tropeça: a responsabilidade. O caderno reforça que a regra no CDC é a responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa provar culpa, mas ela se divide: fato e vício. Confesso que, na prática, essa diferença nunca ficou 100% clara para mim. E essa clareza é o que separa quem passa de quem fica. Vamos usar uma imagem. Pensa que o fato do produto é um acidente de consumo. A palavra-chave aqui é segurança. O problema não fica só no produto. Ele transborda e atinge o consumidor, causa um dano externo, físico, psicológico. É aquele exemplo do celular que explode e queima o rosto de alguém. O problema não é só o aparelho ter pifado, é o dano que ele causou. É um acidente. Exatamente. O foco é o acidente. E aqui vem o pulo do gato estratégico que está na questão 01 do material. No caso do fato, a responsabilidade do comerciante, da loja, é subsidiária. Subsidiário, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele é o plano B. Você, como consumidor, tem que acionar primeiro o fabricante. A loja só responde se o fabricante não for encontrado, se o produto for anônimo ou no caso de má conservação de perecíveis. Ah, então nesse caso a loja pode sim dizer, olha, procura o fabricante. Isso é uma informação importante. Então, no fato, a loja fica um passo atrás. E no vício? No vício, a lógica vira de cabeça para baixo. O vício é um problema interno do produto. É um defeito de qualidade ou de quantidade. Ele não atinge a sua segurança, mas afeta o funcionamento. É o mesmo celular que, em vez de explodir, simplesmente não liga. Não te machucou, mas não serve para nada. O dano está contido no próprio objeto. E a responsabilidade da loja, nesse caso, como fica? Muda tudo. No caso de vício, a responsabilidade de todo mundo, fabricante, importador e principalmente o comerciante, é solidária. Solidária quer dizer que estão todos no mesmo barco. O consumidor pode escolher processar só a loja, só o fabricante ou os dois juntos. Aí a loja não pode de jeito nenhum te mandar procurar o fabricante. O problema é dela também. Nossa, é uma diferença brutal. E uma vez que se constata o vício, o que a lei garante ao consumidor? A regra do artigo 18 é a seguinte: o fornecedor tem até 30 dias para consertar. Se passar desse prazo e nada for resolvido, aí o poder de escolha vai para a mão do consumidor. Ele pode exigir uma de 3 coisas: a troca do produto por um novo, o dinheiro de volta corrigido ou o abatimento do preço se ele decidir ficar com o produto mesmo com defeito. E essa regra dos 30 dias é para tudo? Se a minha geladeira novinha para de funcionar no verão, eu tenho que esperar um mês? Excelente ponto. Não. Para produtos essenciais, e uma geladeira com certeza é a escolha é imediata. Não precisa esperar os 30 dias. Pode exigir a troca ou o dinheiro de volta na hora. Perfeito. Agora, outro campo minado: prazos. O material faz uma distinção muito clara entre decadência e prescrição. São 2 termos que no dia a dia a gente usa quase como sinônimo, mas que no direito... A confusão pode custar uma questão, e custa mesmo. A associação para não errar mais é simples. Decadência tem a ver com o direito de reclamar sobre o vício. É o prazo que você tem para ir na loja e falar: meu produto está com defeito. São 30 dias para produtos não duráveis, tipo um iogurte estragado, e 90 dias para os duráveis, a TV que não liga. Se depois de 6 meses eu perdi o meu direito? Essa é a grande questão, o chamado vício oculto. É a tese da questão 10 do caderno. O STJ já pacificou. Para o vício oculto, o prazo de 90 dias só começa a contar do momento em que o defeito se manifesta, quando ele fica evidente. Claro, isso tem que acontecer dentro da vida útil esperada do produto, né? Mas se o problema aparece no primeiro ano, seu prazo de 90 dias começa a contar dali. Entendi. Então, decadência é para o vício e a prescrição.
A prescrição está ligada ao direito de pedir indenização por um fato, pelo acidente. Voltando ao celular que explodiu. O prazo para você entrar na justiça e pedir reparação por danos morais, estéticos, é de 5 anos. E esse prazo começa a contar a partir do conhecimento do dano e de quem foi o responsável. 5 anos. É um prazo bem mais longo, o que faz sentido. Além dos prazos, o CDC tem umas ferramentas que são quase superpoderes para o consumidor. O material destaca duas: a desconsideração da personalidade jurídica e a inversão do ônus da prova. São duas ferramentas que reequilibram o jogo. A desconsideração no CDC é baseada na teoria menor. O que isso quer dizer? Que é muito mais fácil atingir o patrimônio pessoal dos sócios de uma empresa que não pagou uma indenização. Mais fácil como? O que precisa acontecer para o juiz ir atrás dos bens dos sócios? No Código Civil, pela teoria maior, você precisaria provar fraude, desvio de finalidade, uma confusão patrimonial. É super difícil. No CDC, pela teoria menor, basta que a personalidade jurídica, o CNPJ da empresa, seja um obstáculo para o pagamento. Simplificando, se a empresa não tiver dinheiro para pagar a dívida, a mera insolvência já é suficiente para o juiz autorizar a penhora dos bens dos sócios. Uau! É um poder e tanto, realmente. E a outra ferramenta, a inversão do ônus da prova, quer dizer que o consumidor nunca precisa provar nada. Não é bem assim. A inversão não é automática. O juiz vai analisar o caso e pode inverter a obrigação de provar se a alegação do consumidor for verossímil, ou seja, parecer verdadeira, ou se o consumidor for hipossuficiente. E atenção nesse ou, não precisa dos dois. A hipossuficiência aqui é principalmente a técnica. O consumidor não tem como provar um defeito complexo de fabricação. O fabricante tem. E quando o juiz decide isso? Ele pode esperar até a sentença e pegar o fornecedor de surpresa? Não pode. O STJ já definiu que essa decisão tem que ser tomada antes da produção de provas, ali no saneamento do processo. A ideia é não gerar surpresa. O fornecedor precisa saber desde cedo que o fardo da prova agora é dele. Como mostra a questão 05 do material, isso vale até para erro médico. O juiz pode inverter e aí o médico terá que provar que agiu com toda a perícia necessária. Perfeito. Para a gente fechar, o caderno tem um fichamento final com os pontos de jurisprudência que são figurinha carimbada em prova. Vamos passar por eles no estilo mais bate-bola. Vamos lá. É a revisão de ouro. Primeiro, mandar cartão de crédito para casa de alguém sem a pessoa ter pedido. Pode? Imagino que não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Súmula 532 do STJ. É prática abusiva, o dano moral é presumido, nem precisa provar, e o cartão vira amostra grátis. Quem recebeu não deve nada. Próximo, venda casada. Vou financiar um apartamento no banco X e ele me obrigar a fazer o seguro com a seguradora Y, do mesmo grupo. Clássico e absolutamente proibido. Isso tira a liberdade de escolha. A questão 09 do material é exatamente sobre isso. Ilegal. Cobrança indevida. Uma empresa me cobra por um serviço que eu não contratei. Eu pago e depois provo. Tenho direito a receber o valor em dobro? Sim, e aqui teve uma mudança importante no STJ. Antes, precisava provar a má-fé da empresa. Hoje, basta a conduta ser contrária à boa-fé. Na prática, a devolução em dobro virou a regra. Estacionamento de shopping ou supermercado, mesmo os gratuitos. Se o meu carro for roubado lá dentro, eles respondem? Respondem sim. Total responsabilidade. Súmula 130 do STJ. A gratuidade é um atrativo para o cliente. Faz parte do negócio. A segurança é um risco do empreendimento. Isso é só dele? De forma alguma. A súmula 4579 do STJ é clara. Os bancos respondem pelos danos de fraudes praticadas por terceiros. É o que se chama de fortuito interno, um risco da atividade deles. A responsabilidade é do banco. Para fechar a lista, meu nome foi negativado no SPC, Serasa. Quais as regras de ouro aqui? 2. Primeira, súmula 359 do STJ. A pessoa tem que ser notificada por escrito antes. A negativação não pode ser surpresa. E segunda, o nome não pode ficar lá para sempre. O prazo máximo é de 5 anos.
Fica muito claro que a prova da FGV não é sobre decorar o código, mas sobre entender como os tribunais aplicam esses conceitos no mundo real, as distinções entre fato e vício, as responsabilidades. Tudo isso faz a diferença. Se o candidato dominar 3 conceitos, ele já está em outro nível. A teoria menor, onde a insolvência basta, o vício oculto, com prazo contando da descoberta, e a figura do bystander. Dominar isso é fundamental. E pensando nisso tudo, o material cita de passagem a súmula 543 do STJ sobre a devolução de valores quando alguém desiste de comprar um imóvel na planta. Isso me deixa com uma reflexão final, sabe? O direito do consumidor é visto como uma lei de proteção máxima. Mas como o sistema jurídico faz para calibrar essa balança? Para proteger o consumidor e, ao mesmo tempo, garantir a estabilidade econômica dos contratos para os fornecedores. Essa é a grande arte e o desafio constante do direito, né? É a busca incessante por um ponto de equilíbrio entre proteger o vulnerável e não inviabilizar a atividade econômica. Lembrem-se da mensagem do professor Marcelo Lessa. O direito do consumidor é a lei do equilíbrio. Agradecemos a atenção. Esta análise foi integralmente baseada no caderno de estudos do projeto Alero Turbo, de autoria do professor Dr. Marcelo Lessa.